E hoje, especificamente, vamos trabalhar um tópico especial do direito do trabalho, que é a questão do empregado doméstico, né? Então, nós temos aí o empregado doméstico, está aí na lei, regulamentado pela lei, primeiro pelo artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Então, nós temos lá, no artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, nós temos aí a condição constitucional do empregado doméstico. E depois tivemos a emenda constitucional número 72, e hoje temos aí a Lei Complementar 150 de 2015. Então, a Lei Complementar 150 de 2015 nos traz esse tópico especial que é o empregador doméstico. Então, dentro do direito do trabalho, nós temos o direito do trabalho doméstico. Muito bem, então o trabalho, nós sabemos, né? O trabalho começou lá no Império Romano, lá em 427 depois de Cristo, e até 440 e poucos, né? Depois nós tivemos o Império Grego também, que trouxe o trabalho, mas naquele tempo o trabalho era só para escravo, né? Isso, na verdade, trabalho era desonroso, né? Quem trabalhava era desonroso, era um ato desonroso trabalhar, né? Então nós tivemos lá, mas era para, na verdade, era o trabalho, ele vem do tripalium, que é uma das faces da tortura, né? Hoje nós temos a tortura aí na Lei 9.455, e o trabalho naquela época constituía-se uma tortura. Então nós tivemos aí vários períodos, né? Tivemos o período romano, tivemos o período grego, onde os escravos que trabalhavam e tal, e tivemos aí depois o feudalismo, né? Onde havia uma troca, segurança militar, né? A proteção militar em troca de trabalho. Então o regime feudal era mais ou menos nesse estilo. Depois tivemos a era dos mestres, dos companheiros e dos aprendizes, né? Onde os mestres que eram os donos de tudo, os companheiros recebiam para trabalhar, para cuidar dos aprendizes, os aprendizes trabalhavam sem ganhar nada, eram verdadeiros escravos, né? Depois tivemos aí a Revolução Francesa, né? E todo esse sistema que eu falei aí de mestres, aprendizes, companheiros e aprendizes, eles duraram aí mais ou menos até a Revolução Francesa, em 1789, onde foram incentivados os ideais de Jean-Jacques Rousseau, né? Fraternidade, igualdade, liberdade, né? Então, nós tivemos aí a partir... Mas antes disso, nós tivemos lá em 1760 até 1840, a Revolução Industrial, que também trouxe grandes problemas na área trabalhista, onde trouxe realmente a necessidade de que normas fossem criadas para regulamentar essa atividade, essa relação, né, protegida pelo direito do trabalho. Nós tivemos aí na Revolução Francesa o grande índice de desempregos, né? Por que o desemprego? Porque começou-se aí o período da automação, do maquinário, onde a máquina passou a substituir o homem, e nós estamos vendo mais ou menos hoje aí com a era da tecnologia, não é verdade? Onde a tecnologia está substituindo aí muitos postos de trabalho, né? Tanto que daqui a pouco, daqui a 10, 15, 20 anos, nós teremos aí inúmeras profissões, aí mais de 60% de profissões que irão surgir, que hoje nós não temos nem condições de imaginar como elas serão, e muitas tradicionais profissões de hoje, elas tendem aí a sumir, tendem aí a desaparecer em função da tecnologia. Nós temos isso aí na Lei 13.243 hoje, que é uma lei de incentivo, que foi aí que modificou a Lei 10.793, que é a lei da tecnologia, que está associada ao artigo 218 da Constituição Federal, onde nós temos aí essa possibilidade de evolução na área tecnológica, na área da inovação, né? Mas isso está trazendo aí, por outro lado, também esse lapso na questão das vagas de emprego, causando aí grandes desempregos, porque, na verdade, os desempregos eles vêm em função de que as máquinas substituem o homem, né? Então nós tivemos essas eras aí, já passamos por isso, né? Então essas eras realmente nos trazem aí uma ideia de como foi a evolução do direito do trabalho, né? Até nós chegarmos nesse tópico especial que é o empregado doméstico. E temos aí também o direito do trabalho, a partir disso passou a ter uma importância
nesta relação empregador-empregado, né, empregador-trabalhador, né, empregador de um lado, trabalhador do outro, e aí nós passamos a ter essa relação aí juridicamente sendo tratada, né, e temos princípios, né, por exemplo, o princípio da proteção é um princípio importante no direito do trabalho. O direito do trabalho é o objeto de estudo da Justiça do Trabalho, lá do artigo 111 da Constituição Federal, cuja competência foi recentemente alargada pela emenda constitucional número 45, isso está claro lá no artigo 114 da Constituição Federal, portanto, deem uma olhada aí no artigo 114 da Constituição Federal, né? Então, nós temos aí essa questão aí da Justiça do Trabalho, logicamente que a competência privativa da União está no artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal. Será que está? Olha bem, será que a competência privativa da União está no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal? Vou deixar em aberto para que os senhores deem uma olhada, deem uma verificada na competência sobre o direito do trabalho, certo? Cuidado, hein? Cuidado. Então, nós temos aí esse princípio da proteção, que ele demanda aí de 3 subprincípios, né? Nós temos aí o princípio da condição mais benéfica, onde toda aquela condição nova ela só pode atingir aqueles que vão chegar, né? A condição jamais pode prejudicar o empregado. Isso nós temos lá na súmula 244 do TST, então eu quero que os senhores deem uma olhada nesta súmula 244 do TST e vamos verificar aí que a coisa vai para frente, não é verdade? Temos aí também a questão do outro subprincípio, que é o indúbio pro operário, né? Onde toda a dúvida sempre deve ser interpretada a favor do empregado, daquele que é o hipossuficiente nessa relação de empregador com trabalhador, né? Temos também o princípio da norma mais favorável, né? Aqui não tem mais esse negócio de antinomia. A antinomia se resolve por 3 critérios, né? Primeiro critério, a hierarquia, né? A Constituição sempre vai revogar leis que sejam infraconstitucionais. Se não der pelo princípio da especialidade, a lei especial sempre vai revogar a lei geral. Se não der pela ordem cronológica, né? Previsto lá na lei 12.376, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Então nós temos aí essa questão lá no artigo 2º, parágrafo 2º, está escrito isso, né? A norma mais nova, ela revoga a norma mais antiga, né? Mas isso no direito do trabalho não tem, porque nós temos aí a norma mais favorável. Então, a norma que vai prevalecer, independentemente dessa antinomia, desses 3 critérios de antinomia, vai prevalecer sempre a que for mais favorável ao empregado, não é verdade? Temos também o princípio, além do princípio da proteção, com esses 3 subprincípios, né, nós temos aí o princípio da continuidade. O que é o princípio da continuidade? Em princípio, todo trabalho, todo contrato de trabalho, todo acerto de trabalho, todo acordo trabalhista, ele é indeterminado, por tempo indeterminado, né? Por tempo indeterminado. Mas nós temos aí, logicamente, aqueles que são por tempo determinado. Nós temos lá no artigo 443 da CLT, né? Inclusive, o prazo determinado em contrato, o acordo não pode ultrapassar o prazo de 2 anos, isso está no caput do artigo 445 da CLT, então o artigo 445 nos traz isso. Temos outros tipos de contratos determinados, né? Temos o contrato, esse contrato determinado ele é sempre caracterizado por uma transitoriedade, né? Aquele tipo de atividade que não vai ser perene, não vai ser indistintamente usado, indistintamente perpetuado, ele vai ser um período curto. Então, algo que é previsto por um período curto, nós temos aí a previsão do contrato individual por tempo determinado do artigo 443 e com o prazo de até 2 anos do artigo 445 lá da CLT. Temos o contrato de experiência, que não pode passar de 2 anos, sendo que esse outro tipo de contrato que eu acabei de falar, ele pode ter uma nova prorrogação, né? E essa prorrogação, sim, não pode passar para a segunda prorrogação, porque isso está claro no artigo, na súmula 451 do TST. Então, a súmula, artigo 451 da CLT. O artigo 451 da CLT diz que só pode ter uma prorrogação e não pode ter outra prorrogação. O que tem aí é o seguinte, a prova de que terminou esse tempo é do empregador. Aí sim nós temos a súmula 212 do TST, a súmula 212 do TST. Aí sim nós temos essa súmula,
né? E vejam que nós temos aí, no direito do trabalho, toda alteração, ela sempre vale, ela tem efeito ex nunc, ou seja, para aqueles que vão chegar, os que já estão hoje, né, não podem ser prejudicados de forma nenhuma. Por isso nós temos outro princípio, né, além do princípio da proteção com seus 3 subprincípios, né, a condição mais benéfica, a indúbio pro operário e a norma mais favorável, nós temos também o princípio, esse princípio da continuidade, o princípio da continuidade. Depois nós temos o princípio da inalterabilidade. Inalterabilidade significa que não pode haver alteração contratual, muito menos se for trazer algum prejuízo para o trabalhador. Então, lá no artigo 468 da CLT, artigo 468 da CLT, nós temos essa questão aí, não pode haver, porque o contrato é sinalagmático, o contrato de trabalho. Ele é sinalagmático. Para haver qualquer tipo de alteração, tem que haver anuência das duas partes. Então, por isso, o princípio da inalterabilidade, muito menos se for trazer algum prejuízo para o trabalhador. Isso está no artigo 468 da CLT. Temos também o princípio da irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade, o que é isso? É o princípio que não pode haver renúncia nenhuma por parte do empregado, né? O patrão chega e diz, olha, esse mês eu não vou, as tuas férias eu não vou poder pagar 1/3 previsto lá no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, porque eu estou com as pernas quebradas. Aí o camarada vai e assina uma declaração de que ele está abrindo mão desse 1/3 de férias. Isso não existe. Se chegar na Justiça do Trabalho, acabou, não tem, né? Principalmente por causa do último princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Então, no direito do trabalho também não se dá muita bola para esse negócio de documento. Está escrito no documento, que o documento, né, nós temos aqueles controles, inclusive nós vamos tratar aqui dos controles do artigo 59 e também do artigo 74 da CLT, aquela obrigação que o empregador tem de manter o controle sobre a chegada, a saída e tal, né? Nós temos aí no artigo 74, se quiserem dar uma olhadinha lá no artigo 74 da CLT, nós temos aí o camarada todo no cartão dele está lá, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, é britânico, cara, não é 8:1, 8:1, 8:2, 8:3, 7:55, 7:59, não, é 8 horas, todo mês 8 horas. Isso aí chamamos de cartão britânico, né? Isso aí visivelmente vai causar um mal-estar aí quando se chegar à Justiça do Trabalho, né? Então nós temos aí o camarada trabalha, chega às 7 horas, né? Mas o cartão dele é às 8. Quando ele for para a justiça, vai valer às 7 horas. Por outros meios, ou testemunha, ou perícia, ou qualquer outro meio de prova que ele apresentar em juízo, e aí ele tem a obrigação de apresentar, está no artigo 818 da CLT, é verdade, sob pena do artigo 793A, que o juiz pode interpretar a má-fé, né? O artigo 793A é muito perigoso na Justiça do Trabalho, principalmente depois da Lei 13.467, porque ela trouxe, quando a alegação for feita na Justiça do Trabalho e não for devidamente comprovada, ou seja, as provas não forem devidamente colocadas na balancinha, né, quem não fizer isso vai arcar com o ônus das custas, os honorários da parte contrária, etc. Isso está lá no artigo 793A da CLT. Mas o ônus da prova ainda continua sendo, com exceção daqueles casos previstos em lei, daquele que alega. Então, lá no 818 da CLT, nós temos essa verificação, deem uma olhada lá. A exemplo do que acontece no artigo 373 do Código de Processo Civil, no artigo 156 do Código de Processo Penal, no artigo 289 do Código de Processo Penal Militar, no artigo 36 da Lei 9.784, que é o processo administrativo, né? Então, nós temos o ônus da prova é sempre daquele que alega. Então, nós temos aí essa questão do princípio da primazia da realidade. Não interessa o que está escrito no papel, interessa é a prática. Se provar a realidade, é esta que com certeza valerá. Certo? Então nós temos aí o princípio da proteção com seus 3 subprincípios, temos o princípio da primazia da realidade, princípio da continuidade do artigo 451 da CLT, né? Lembrando a súmula 212 da CLT, né? Temos aí o princípio da inalterabilidade e o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas.
Tranquilo? Lembrando aí o artigo 611-A, né, onde prevalece aí o negociado